Vamos começar. Minasan, 明けましておめでとうございます。昨年のライブにはたくさんの人たちに参加していただきまして、誠にありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。Fala em japonês. Fiz cumprimento em japonês, tá bom? Bom. Senhoras e senhores jovens, boa tarde. Feliz ano novo para todos. Esperamos que todos tenham passado bem. Muitas festas, muitas comidas e bebidas, não é? Bem, como sempre, o live de hoje está sendo organizado pela Comissão de Relações Internacionais do Bunkyo de São Paulo. Meu nome é Noritaka Yano, presidente da comissão. Yoroshiku onegai shimasu. Um dos nossos objetivos é encontrar a bússola. Aquela bússola que indique o caminho para construirmos o Brasil melhor. As tarefas não serão fáceis. Resolvemos buscar essa bússola, ou seja, a sabedoria nos passos dos nossos antepassados, nos modos viventes do povo que habita na terra do Sol Nascente, o Japão. Chamamos essa bússola de Nippon no Kokoro. Em português seria, talvez, coração do Japão, a essência do Japão. Gostaríamos de avisar que o live de hoje será gravado e posteriormente colocado no YouTube. Como o tempo é muito limitado, pedimos a quem tem dúvidas e perguntas, por favor, utilizar o chat. O tema de hoje é bonsai, cultivo de miniatura das árvores feitos nos vasos durante dezenas de anos. Uma vez eu vi no jardim do Palácio Imperial do Japão os bonsais de pinheiro, que tem mais de 200 anos de vida. Eram muito lindos, lindos, lindos. É difícil de expressar a beleza dessas árvores antigas. Vamos aprender o coração do Japão, a essência do Japão que se encontra no cultivo de bonsai. O palestrante de hoje não é descendente de japonês. É um mineiro de Santa Rita de Sapucaí, de 50 anos de idade, proprietário de Yamadori Bonsai, que fica perto do metrô Conceição de Jabaquara. O bonsai dele aparece no TVs, nos comerciais e nas várias exposições. Além disso, o Yamadori Bonsai tem as aulas de bonsai no fim de semana. O nome dele é Sr. Dori Anastio. Queria apresentar a vocês, professor Dori. Por favor, professor Dori, continua. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Nariaka-san, Kika, Andréia. Obrigado a todos pelo convite. Vocês aí da organização da Bunkyo. Obrigado a todos os presentes. E como o senhor Noraki disse, eu não sou japonês, né, brasileiro, mineiro, mas eu acredito que em algum momento eu já fui japonês, né? Eu tenho um espírito japonês. Eu pratico não só a arte, mas também costumes, né? Sou muito grato pelo convite para participar desse projeto, Coração do Japão no Brasil. E para falar um pouco, antes de falar do bonsai, eu gostaria de me reapresentar. Meu nome é Dori Anastio, da Yamadori Bonsai.
eu fico muito feliz de coração em poder falar de bonsai, né? Porque eu não só faço, mas eu pratico o bonsai de fato. Todos os dias eu vivencio o bonsai, né? Para falar de bonsai, eu gostaria de falar um pouquinho da minha vida, como que o bonsai entrou na minha vida, né? Não quando eu comecei a fazer bonsai, mas quando o bonsai, né, passou a fazer parte. Porque antes de eu perceber, um pouco antes de eu pensar em fazer bonsai, eu já fazia bonsai, né? O bonsai meio que me adotou. E por conta disso, eu já praticava e não sabia. Com mais ou menos 7, 8 anos de idade, onde a gente trabalhava realmente, eu era auxiliar de um senhor japonês, de um senhor não japonês, mas que fazia manutenção de jardim. E eu ajudava nas minhas horas vagas depois do período de aula. E ele já fazia umas podas, né, naquelas árvores das madames, naquelas árvores ali no jardim. O tempo foi passando e eu já peguei aquele gosto em fazer podas, né, em ficar podando árvore, até que um dia, e talvez em 97, 96, eu fui num evento, numa exposição em Olambra, né, na famosa Festa das Flores, né, Expo Flora em Olambra, e lá eu vi o bonsai realmente, de fato, né, árvore e vaso. Aí eu olhei para eles e disse assim, mas eu já faço isso, né? Isso é o bonsai, então isso chama bonsai, porque lá tinha um nome, eu não sabia. Isso chama bonsai, eu já faço isso, mas eu não sabia, né? A partir daí, eu comecei a pesquisar mais, praticar mais e, enfim, até hoje o que eu faço é estudar e praticar o bonsai, né? O bonsai se concretizou assim, realmente quando eu comecei já nos eventos aqui em São Paulo, que eu já tinha uma coleção razoável de bonsai, então eu era só um hobbyista, né? Fazia por hobby. Nos eventos, né? Principalmente aqui no Jardim Botânico, com uma família tradicional bonsai também, né? Família dos Mizunos, a quem também tenho muito a agradecer pelas oportunidades que me deram. Eventos e exposições no Jardim Botânico e, além das plantas expostas, eu também tinha uma banca de vendas. Então, ali eu já era profissional, mas ainda não vivia só do bonsai. Hoje, sim, né? Hoje, com uma loja física, inclusive, eu vou falar dessa loja física que foi um desafio muito grande. Eu pratiquei a loja física assim até por uma questão de uma ação social, né? Eu percebi a necessidade de um determinado momento fazer alguma coisa porque tinha muita gente precisando. No auge, né? Bem no auge da pandemia, pessoas muito próximas a mim queriam ir na minha casa para ficar ali naquele pequeno espaço onde eu tinha meus bonsai, porque a grande maioria ficava no sítio, na chácara, né? Mas aqui em São Paulo eu tinha um espaço pequeno, e as pessoas diziam, olha, eu quero fazer bonsai, eu quero sair de casa, eu quero sair do apartamento, né? Eu não aguento, eu estou ficando... pessoas estavam até realmente ficando doentes, né? Por conta disso. Aí eu falei, um amigo tinha um espaço vazio, e eu falei assim, então eu vou abrir uma loja física, onde eu posso reunir meus amigos e fazer um pouco além do que é só o comércio, né? Eu posso fazer um pouquinho a mais, não só comercializar, mas uma ação social, porque realmente as pessoas estavam ficando meia, né, até doente mesmo por conta daquele momento. Lógico que a grande maioria das pessoas me disseram que não ia dar certo, porque o momento não era oportuno para criar qualquer tipo de negócio, fazer qualquer tipo de comércio, mas as 4 pessoas mais importantes da minha vida falaram assim, não, pode fazer que vai dar certo, né?
Então, eu estou falando da minha esposa e meus 3 filhos, foi nesse momento que eu falei, bom, se eles acreditam, tanto quanto eu acredito, eu vou fazer. E foi no auge da pandemia, em fevereiro, né, de 2021, onde eu abri o espaço físico, que é a loja que eu tenho hoje, a Yamadori. Por que Yamadori, né? Muitos questionam por que esse logo, né? Por que essa marca? A Yama quer dizer montanha, e o Dori, que sou eu. Então, é um trocadilho que eu fiz, porque é o Dori de sempre, que desde criança é o Dori, e eu coloquei Yama e ficou Yamadori. Uma das técnicas muito praticada no bonsai aqui no Brasil é coletar a árvore, né? Coletar antes, a partir já de uma muda velha, a partir de uma planta já com uma idade bem avançada, coletar na montanha, coletar nos jardins, no viveiro. Então, eu peguei essa técnica que usa, né, para propagar a espécie e criei a minha marca. Por isso, então, falando propriamente do Japão, da técnica, né? A técnica a qual o Japão nos prestigiou, né? Nos presenteou, vamos dizer assim, além de muitas artes, né? Além das muitas artes, como o Suiseki, o Kedama, Ikebana e outras, né? Eu posso falar com uma certa propriedade do bonsai, ao qual eu, como eu disse, eu pratico. A propagação, propagar, criar, fazer o bonsai requer muito, principalmente, uma filosofia de vida, né? Respeito. Respeitar de fato a árvore em si. Né? O bonsai ele pode ser iniciado a partir de semente, né? A partir de outras muitas técnicas, estaquia, enxertos, enfim, e uma delas é o Yamadori, né, que é buscar já um material bem avançado, buscar já um material bem apropriado para construir o bonsai. O bonsai requer muito, 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 além do respeito, técnicas, e são infinitas técnicas. Eu, aqui na minha escola, eu costumo dizer assim, que o bonsai, ele é uma arte de infinitas técnicas, porque além de se praticar muitas que já conhecemos, está sempre renovando, sempre reinventando técnicas para o melhoramento do cultivo, não só do cultivo, mas para aplicar realmente a arte, para deixar artístico, né? Além do bonsai, além de ele ter um bom cultivo, né? A saúde da planta é primordial, é importantíssimo, é o primeiro que a gente preza em um bonsai, a saúde dele, né? A técnica aplicada e principalmente a arte concluída, né? Porque o bonsai ele não só é uma árvore miniaturalizada, plantada dentro de um vaso, né? Geralmente de proporção muito pequena. Além de tudo isso, que é de fato, tem também o fator filosofia, o que realmente aquilo representa. Se você não tem compromisso, de fato, com a árvore, que tem apenas como objeto decorativo, isso está completamente fora do que realmente o bonsai propõe. Né? A responsabilidade para com uma árvore em miniatura, ela é muito, muito, muito grande. Quando nós colocamos uma árvore no jardim, quando nós plantamos uma árvore no jardim, numa praça, num sítio independente, seja lá na natureza, ainda que tenhamos um pouquinho de compromisso com ela, não é tanto. Mas uma árvore dentro de um vaso, né? Uma árvore dentro de um vaso não é uma plantinha dentro de um vaso, né? É uma árvore dentro de um vaso. Então, por conta disso, a nossa responsabilidade ela é muito grande. A gente não deve faltar com o compromisso.
As pessoas dizem, é comum as pessoas dizerem assim, se eu adquirir um bonsai, eu preciso ter algum, como que eu posso dizer, um compromisso além de que colocar água todos os dias, eu tenho que ter uma responsabilidade de ter que... Não, ambiente e tratamento básico, esse é o fundamental. Não precisa ficar ali todo dia querendo alisar o bonsai, ficar pegando, ficar tocando, não. Né? O bonsai, o respeito que você tem para com a árvore é nunca deixar faltar água para ele, nunca deixar de dar o alimento para ele, né? que é os adubos, nunca deixar dentro de uma casa, dentro de um espaço fechado. Bonsai é ambiente externo, é luz natural, né? Bonsai, ele é super resistente quanto uma árvore na natureza. Frio, geada, muito sol, pouco sol, né? Muita chuva, pouca chuva. Tudo isso, todos esses intempéries faz parte de um cultivo de bonsai. Dentro de um vaso pequeno, a nossa responsabilidade, com certeza, é muito maior. Há quem pergunta, o bonsai disciplina uma pessoa? Não, não disciplina. Um disciplinado, sim, consegue ter um bonsai. Né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho disciplina suficiente para ter um bonsai. Então, realmente, essa pessoa já tem, né, consciência de que ela não deve ter o bonsai. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o bonsai, ele não é aquela buquê de rosa que você vai e compra para durar 2, 3 dias. Não é aquela orquídea que você compra, que você sabe, aquela violetinha que você compra, sabe que é para alguns meses. Quando falamos em bonsai, nós estamos falando de geração para geração. O bonsai não importa que tenha de 5 centímetros, 10 centímetros, né? Que ele seja um chu, um daí, né? Um chitô, não importa. Não importa o tamanho, não importa a categoria que ele se enquadra. A responsabilidade é a mesma, né? Então, se as mesmas árvores que elas são, né, existem para viver na natureza, você pode ter dentro de uma sacada de um apartamento, de um prédio, onde tem uma boa circulação, uma boa iluminação, né? O mais razoável seria se você tivesse um quintal, seria né, um lugar bem amplo, mas dentro de um apartamento, de uma sacada bem razoável, onde ali tem toda a luz, tem toda a circulação de ar, ali pega vento, ali é um ambiente também razoável para ter um bonsai. Fora isso, não é bacana ter um bonsai para ter dentro de casa, em cima de uma mesa, isso é coisas de filme, igual esse bonsai que está logo aqui, ele só está aqui agora porque eu montei um cenário, e para mostrar um pouco do meu trabalho também, esse bonsai está comigo há 22 anos, né? Já é um garoto propaganda de uma marca importantíssima de cosméticos, de perfumes, e tenho outros bonsai também que já foram garoto propaganda de outros comerciais, né? Para a semana próxima aí, provavelmente um carro aí da Nissan vai lançar também um comercial e dentro deles um lindo bonsai meu que com certeza as pessoas vão ver, né? Como eu estava falando, propagar uma espécie é simplesmente uma técnica de cultivo, né? Você vai cultivar a partir de semente, como eu falei, de outras formas. Mas a parte artística, de fato, não se aprende não só pela curiosidade, mas sim praticando, né? Praticando cursos, fazendo aulas, participando de encontros, né? De bonsaísta. É muito comum no Brasil, a gente tem exposições,
muito assim, renomadas. Não sei se alguém dos presentes aí estiveram no ano passado no Festival do Japão, aqui na Imigrantes. Eu estou falando aqui a 800 metros, tá? Então, por isso eu falo aqui no Festival do Japão. E ali tinha uma grande exposição de bonsai, o qual eu tive a oportunidade de organizar, né? Comandei uma equipe muito bem treinada, entre os treinados estavam a minha família, e mais, nós tivemos lá um total de 15 pessoas cuidando dessa exposição. E lá nós tínhamos um Kurumatsu de mais de 100 anos de idade. Mais de 100 anos para um bonsai, para falar a nível Brasil, que o bonsai no Brasil ainda está engatinhando, né? É diferente do Japão, né? O Japão é milenar, é difícil uma casa, eu acredito, não conheço o Japão, né? Pessoalmente, mas é um sonho, espero um dia realizar esse sonho e conhecer lá, inclusive viveiros de bonsai, né? Mas aqui no Brasil, o bonsai ainda está engatinhando. E ter um bonsai no viveiro mais de 100 anos é uma honra para poucos. Aqui no meu viveiro eu tenho 5 Kurumatsu de 70 anos registrado, porque a pessoa está viva, né? A pessoa a qual me compartilhou esses 5 bonsai há 25 anos atrás é uma senhora, e ela ainda está viva, e me deu a honra, né, em ir me conhecer pessoalmente no ano passado, agora em novembro, também num grande evento de exposição que eu fiz, que eu organizo na Totig, né, na Associação Totig aqui na Vila Mariana. Também os presentes eu tenho certeza que conhecem. Já deixo também, né, o convite aí que 11 e 12 de novembro já vamos ter mais um grande evento lá na Associação Totig Brasil. Então, voltando no assunto de que bonsai não é para todos, mas poucos, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Vamos dizer assim, eu posso dizer que o bonsai me escolheu, né? Eu acredito nessa energia. Eu acredito que essa troca de energia faz com que eu me relaciono bem com as pessoas e me relaciono bem com os meus bonsai, né? Eu gosto de falar em bonsai sem muito aquele... Tem muitas pessoas, desculpa o meu gaguejar aí, mas tem muitas pessoas que gostam de complicar o bonsai, né? Mas eu não estou aqui para falar de outras pessoas, estou aqui para falar de mim. Eu quero dizer o seguinte, que aqui na Yamadori Bonsai, eu gosto muito de aplicar o simples, né? O simples do bonsai. O quanto o bonsai é simples. O bonsai, ele é tão simples na técnica, na arte, quanto ele de fato é na filosofia do bonsai, né? Respeito, paciência, insistência sempre, insistir sempre, ter muita paciência e insistir sempre. Ainda que seja repetitivo isso que eu estou dizendo, no bonsai não é diferente. Para atingir um grau, para atingir um nível considerável um nível de respeito, vamos dizer assim, no bonsai, enquanto bonsaísta, enquanto artista a pessoa esses quatro: respeito, paciência, insistência. Sempre. Qualquer pessoa, é possível sim aprender a fazer bonsai. E o que eu gosto muito de falar do bonsai aqui, desde as pessoas, principalmente quando chegam, eu já falo logo, né? Chegam com um jarro vazio. Não tragam a informação.
Raramente acontece, mas às vezes tem pessoas que chegam e já dizem que eu vi em tal lugar, que eu li não sei aonde, nas redes sociais ensina isso. Então, eu costumo dizer o seguinte, e aqui na Yamadori Bonsai, nós vamos começar do zero. Ainda que tenha alguma informação, já ainda que aprendeu alguma coisa, fora da Yamadori Bonsai, eu prefiro que esse jarro esteja vazio para que possa sair com alguma coisa dentro, né? E com certeza sai. Há quem pergunta, quantas aulas eu preciso para aprender a fazer bonsai? Eu falo, nenhuma ou a vida toda. Muitas aulas. Porque no bonsai também não é diferente. O bom não é nem o começo e nem o fim, mas a caminhada. Eu tenho alunos de 8 anos. Eu tenho aluno e eu deixo os meus bonsai de coleção, eu confio no serviço, na manutenção, na técnica deles, para manutenção, porque eles fazem exatamente o que eu faço. Eles aprenderam comigo. Dentro do meu perfil de instrutor, vamos dizer assim, de professor, eles aprenderam comigo e, portanto, eu confio neles, os meus bonsai de coleção. Né? O descomplicar o bonsai, fazer o bonsai desde o básico, desde o nada que eu me refiro, nada de informação. Quanto menos a pessoa saber de bonsai, quando vem aprender aqui, melhor é, porque vai aprender, geralmente, no meu ponto de vista, vai aprender o certo, que a pessoa ela chega sem vício. Né? A Yamadori Bonsai, né, proveniente, a marca Yamadori já era minha há algum tempo, porque eu já me inspirava nessa marca, mas eu ainda não tinha criado ela oficialmente. Mas a Yamadori Bonsai, ela propaga o bonsai do jeito simples de ser o bonsai, como ele deve ser, como a cultura japonesa ela é. Né? O preço, vamos falar de valor, né? Quando se trata de arte, o valor ele é muito assim, não acho a palavra certa, mas às vezes a pessoa ela não compreende o porquê um bonsai é tão caro. Né? A arte ela é cara. Um bonsai razoável, ele tem hoje em torno de um bonsai jovenzinho, um bonsai de 10, 12, 15 anos. Um bonsai jovem, ainda que se tem muita arte, ainda que se tem muita técnica nele, ainda é um bonsai jovem. E muitos não conseguem entender o porquê, o valor, o que agrega valor no bonsai. São vários fatores, é lógico. Primeira coisa, se você comprar um bonsai de 12 anos, como que você sabe a idade do bonsai? Você só vai saber pela índole realmente do cultivador, né? Do produtor, do artista, do proprietário em si. Dá para estimar uma idade, sim, mas a idade exata de uma árvore, principalmente, estou falando de árvore velha, uma árvore mais centenária, a partir de alguns exames, né? Alguns testes, né? Exames de carbono, alguma coisa assim. Então, por que o bonsai é caro? Porque alguém trabalhou. Para você ter um bonsai de 12 anos, alguém trabalhou 12 anos em cima de um bonsai, em cima de uma planta. E 12 anos de trabalho em cima de uma planta, não é só imaginar nós imaginarmos daqui 12 anos. Muita coisa tem para acontecer daqui. Alguém já trabalhou para você 12 anos. Então, quando o bonsai agrega um valor de 10, 12, 15 anos, é porque alguém já trabalhou para você. E quando alguém trabalha 10, 12 anos em um bonsai, e um bonsai raro, de uma espécie mais rara, de uma espécie não comum, vamos dizer assim, agrega-se um pouco mais de valor. E quanto mais artístico for o bonsai, quanto mais esplêndido, quanto mais perfeito for a árvore, agrega-se um pouco mais de valor. Né?
as pessoas estão acostumadas em ver, principalmente nas redes sociais, em alguns mercados por aí, bonsai a preço de, sei lá, um valor bem irrisório, vamos dizer assim. E acha que aquilo é um bonsai, né? Não tem técnica nenhuma. Eu falo com muita propriedade que esse bonsai aqui tem 8 anos de idade, né? Por que ele tem 8 anos de idade? Porque faz 8 anos de idade que eu trabalho essa planta aqui, né? Que eu tenho esse bonsai. É comum eu ter uma árvore de 1 metro ou mais, um bonsai de mais de 1 metro de altura, né? Um bonju, vamos dizer assim, mais de 1 metro, até um dai de 60 até 100 centímetros, vamos dizer assim, 100, até 1 metro, que pode ser mais novo do que um bonsai desse aqui. Eu posso ter um bonsai de 8 anos, de 1 metro, eu posso ter um bonsai de 20, 30 anos no tamanho de um chitô, de 5, 10 centímetros. Então, o que agrega valor a um bonsai? Origem, procedência, artístico e a idade. Talvez não nessa ordem, né? Mas o bonsai, quando muitas pessoas questionam o valor de um legítimo bonsai, é por conta disso, né? A semana passada eu estava comentando com uma pessoa e nós estávamos falando sobre bonsai de geração para geração, né? Foi o que eu falei agora um pouquinho atrás, que a responsabilidade que nós temos com o bonsai, ele está assim muito além do que a gente realmente pensa. Enquanto nós meros mortais, nós vamos passando e o bonsai vai ficando. Mas para isso, sim, é o respeito muito, né? Um respeito assim em relação ao cultivo, principalmente ao cultivo, né? Porque às vezes quando você pega um bonsai entre aspas pronto, porque o bonsai nunca vai estar pronto, né? Quem ainda não sabe disso, não vai chegar um determinado momento que você vai falar assim, não, meu bonsai está pronto. Não, o bonsai nunca vai estar pronto. Porque o bonsai não é o mesmo bonsai ontem, nem hoje, tampouco amanhã. Sempre vai ter uma alteração, sempre vai ter alguns ajustes a se fazer. Ainda que atingimos o nosso projeto, é muito comum quando atingimos o projeto iniciado lá atrás, as pessoas falam, nossa, eu terminei meu bonsai. Terminou o projeto, mas a arte ela ainda requer, né, mudanças do tipo para a vida toda enquanto nós meros mortais, né? Enfim, o bonsai, como eu disse, ele é classificado em tantas categorias, né? E cada um, independente do tamanho, ele está classificado dentro de uma categoria. Para falar um pouco, vai entrar um pouco mais no bonsai em aulas mais nível médio, nível mais avançado. Então, eu fiz um resumo do que realmente o bonsai de fato é. E o que o bonsai tem a ver com o projeto ao qual me convidaram para palestrar hoje, né? Aí na Bunkyo, né? A convite da Tika e do Sonoriaka. Qual que é essa relação, né? Cultura, filosofia do bonsai, o que o bonsai representa para nós brasileiros, o quanto ele pode somar para nós. Né? Ele nos dá muita direção do quanto nós somos capazes de influenciar, né? O quanto nós somos capazes de ajudar pessoas. Quando somos nós umas pessoas aquelas pessoas que outras nos tomam como referência, quando nós temos essa responsabilidade, é muito importante que nós até pensamos muito no que falar, no que fazer, porque nós somos exemplo.
Quando eu falo em bonsai, às vezes eu fico um pouco pensando, né? Principalmente quando a gente escreve, porque quando a gente escreve não tem aquela entonação. Então, quando a gente fala, fica mais fácil de ser compreendido. Mas quando a gente escreve, principalmente através de, né? Quando a gente escreve nas mensagens, talvez a gente é mal interpretado, porque aquela entonação na escrita ela não saiu. Classificação, como eu estava falando, ela é muitíssimo importante só para fins de eventos, de concursos, né? A gente tem que se prender às regras muito, porque para um concurso a gente tem que obedecer a categoria, tem que obedecer as regras em quais cada planta, em qual categoria ela está classificada, né? Mas para nós meros hobbyistas, colecionador, esses detalhes muito técnicos, esse a gente pode dispensar, né? Nós podemos ter a nossa paixão com uma árvore miniaturizada, tá? Que não é árvore miniatura, é uma árvore miniaturizada, e essa árvore dentro de um vaso e uma bandeja, né? Senhor Noriaka, quer perguntar alguma coisa? Tem umas dúvidas, né, no chat. O senhor está sem som, Maritato. Oi? Alô? Está me ouvindo? Eu sei. Agora está bem? É o seguinte, excelente a palestra, certo? Mas nós estamos vendo perguntas de vários ouvintes. Então, Andrea, pode coordenar essa parte do Sei. chat? E a Marília Maruyama perguntou: qual é o sentido da presença do bonsai numa propaganda? Quando eles Para o sentido é que cada propaganda ela tem uma proposta, né? Por exemplo, a propaganda que saiu na Boticário tinha a ver com a fragrância do perfume. E essa fragrância foi extraída de um perfume de um pinheiro, e por conta disso estava relacionado a árvore de pinheiro na propaganda, o qual a fragrância do perfume estava representando. Um outro comercial é um novo refrigerante, né, que ainda eu não posso falar o nome, porque não foi lançado ainda, mas tem a ver com o sabor limão. E por conta disso, um bonsai, uma árvore de limão, muito linda, maravilhosa. Então, a relação entre o comercial com o bonsai está muito além, enfim, os diretores lá é que decidem qual que a relação que eles vão fazer com o bonsai. O bonsai, de fato, não representa tanto, mas é a árvore a qual está relacionado o comercial. E no caso de carro, o que tem a ver com bonsai? Eu acredito por conta que é a Nissan, né? É? Nissan, Japão, bonsai, Japão. Associar Japão com a bonsai? Tem sentido, tem sentido. Entendeu? Então, todos, para mim, eu lojista, eu, Dori Yamadori, eu como comerciante, a única relação para mim é o comercial, é o comércio. Agora, as pessoas que contratam, eles relacionam a propaganda, né, com o bonsai. Nissan, marca japonesa, bonsai, cultura. Então, eles relacionaram essas questões. E a Boticário, né, a Boticário por conta da árvore que é extraída, a fragrância, enfim, todos os comerciais estão relacionados, sim, com o bonsai. Tá, ok. Vamos no próximo. Próxima pergunta. É também da Marília, né? Ela perguntou se as energias influenciam no bonsai. Por exemplo, a energia do Feng Shui. E também ela perguntou
se é incorreto dizer que o bonsai é cultivo em bandeja, ao invés de cultivo em vaso. Então, são duas perguntas, né? Uma se Então, energia e outro se é incorreto falar que é em bandeja. Vaso, quando se fala em vaso, a gente não está dizendo da forma do vaso. O vaso ele pode ser alto, baixo, raso, né? A bandeja que nós falamos é um vaso baixo, né? Que tem a forma de uma bandeja. Isso não deixa de ser um vaso. Depende muito da como é que eu posso dizer, a origem, né, da língua. Vamos supor, aqui a gente fala vaso, bonsai, árvore e vaso. Esse vaso não significa que seja um vaso longo, pode ser vaso bandeja, que é aquelas vaso bem baixinho, né? Eu não entendi a primeira. Você quer fazer a pergunta, Marília? Sim. Por favor. Sim, obrigada, André. O que eu perguntei Oi. foi o seguinte, por gentileza, senhor Dori, a minha Pois pergunta foi essa. Mesmo estando em condição apropriada, o bonsai, como o senhor apresentou, né, com luz, Sim. água, tudo que tem que ser dentro do patamar, ela pode chegar a definhar? Pode Sim. perder a sua energia? E qual a causa Pode. disso? Principalmente o cultivo inadequado, porque se você tem uma árvore dentro de um vaso, independente da altura que seja uma bandeja, a responsabilidade no cultivo, não só ambiente, quanto rega, principalmente nutriente, né? Então, ele pode sim ficar debilitado por conta de nutrientes. Existe uma técnica onde as pessoas plantam legumes, verduras, simplesmente utilizando água, não utiliza terra. Então, eu costumo dizer às pessoas assim, realmente, o bonsai ele não come terra, né? Ele precisa de nutriente que, na natureza, ele busca, ele vai subtrair da terra. Dentro de um vaso, dentro de um recipiente pequeno, dentro de uma condição que nós proporcionamos para ele, é de nossa responsabilidade dar o maior cultivo. Então, ambiente, né? Água, que é fundamental, e nutriente. Agora, quantos nutrientes existe no mercado aí? Muitas marcas, muitos tipos, isso aí, cada bonsaísta usa um tipo de adubo, ou usa um sistema de cultivo. Sim, sim. E ela, por um acaso, tem alguma relação, caso, com a energia? Que o Feng Shui mexe muito com as condições, né, dos quadrantes, né, da energia, né? Ela pode reagir? Eu não acredito que energia positiva, negativa, vamos dizer assim, ela vai interferir. Porque se você der a condição bacana para o seu bonsai, você já está junto com todos esses itens, você já vai estar transmitindo tudo que é positivo para ele, energia pura. Entendeu? Quando você está comprometido com o seu bonsai, dando para ele todas as condições, você está energizando o bonsai. Isso é fundamental para a sobrevivência do bonsai. Tá? Então, é assim, o bonsai ele não morre por si só. Né? Ele morre muitas vezes porque às vezes, a gente dá uma vacilada, vamos dizer assim. Então, ela não absorve a energia, por exemplo, negativa do ambiente? Isso é muito místico, o qual eu não quero entrar nesse quesito, vamos dizer assim. É muito pessoal. O misticismo, vamos dizer assim, ele é muito pessoal. Há quem acredita, há quem não acredita e há quem não faz questão de saber. Tá? Então, a parte mística, de qualquer que seja, é muito pessoal. Então, eu prefiro não colocar o meu ponto de vista, porque é como se fosse uma religião, vamos dizer assim. Né?
é como se fosse uma religião. Eu prefiro ficar neutro do que fazer uma certa opinião. Acreditar ou não vai muito das pessoas. Há quem, de fato, acredita e sente essa energia, né? E há quem também não acredita. Então, por ser algo muito místico, eu prefiro não entrar nesse quesito. E é muito pessoal também. Ah? Assim. Eu só quis colocar em ponto de vista químico, que nós temos o íon positivo e negativo, né? Então, o pessoal confunde muito. Na água também nós temos energia que nós avaliamos, né? De acordo quimicamente ou fisicamente, né? E não tem nada a ver com religião, esse tipo de coisa, né? Mais pura física quântica, por isso. Entendi. Então, aí já não é algo que eu entendo, não é algo que eu Ah, domino, tá, não, né? tudo bem. É só isso que eu quis colocar. Muito obrigada, senhor. Sim. O próximo é o Tiago Silva. É possível estimar quanto tempo vive um bonsai? Ou, enquanto for bem cuidado, ele tem condições de vida? Quem fez a pergunta? Desculpa. É o Tiago. Tiago, sim, dá para estimar, Tiago. Tá? Mas estimar o quanto pode durar o bonsai é dentro de todas as condições que você pode proporcionar para ele. Por exemplo, dá para estimar a idade de uma tartaruga, dá para estimar a idade de um cachorro, né? No bonsai não é diferente. Tem muitas espécies que duram, que são centenárias. E tem muitas espécies que não duram muito, tanto arbórea ou quanto arbustiva, vamos dizer assim. Então, dentro de cada espécie, dá sim para estimar o quanto ela pode sobreviver, mas isso já precisa de um estudo mais apropriado para aquela espécie. Se eu tenho um pinheiro, quanto é razoável? Quanto dura um pinheiro na natureza? Estimar o bonsai estimar o quanto pode durar o bonsai é estudar o quanto ele viveria na natureza. Dentro das mesmas condições, seria a idade que você pode precisar, o quanto tempo ele duraria. A Erika Sati perguntou: que espécies se desenvolvem melhor em formato de bonsai? Boa pergunta, inteligentíssima. O bonsai, ele não tem um formato. Não existe o bonsai, ele é uma arte. O formato é a gente que dá a forma para ele. Por ele ser apenas arte, o bonsai ele é arte pura, você pode transformá-lo, dar a forma que você quer. Existe o reto, existe o curvo, existe o caído, né? Então, nós chamamos os principais estilos: Shokan, Shakan, Kengai, Hankengai, Funkinagashi, né? Esses estilos, eles existem lá na natureza. No bonsai, é você que o transforma. Se eu quero um Kengai, então eu vou pegar uma árvore que só ia crescer para cima, e eu vou dar arte para ele. Eu vou fazer ele ser um Kengai. Mas para isso eu tenho que aplicar muitas técnicas, entendeu? Então todas as nossas arbóreas, todos os nossos arbustos que tenham uma madeira lenhosa, essa sim pode ser transformada, dar a forma de bonsai, conforme o projeto que você memorizar, que você, enfim, projetar, você dar a forma aplicando-se a técnicas, né? Só para concluir, o bonsai, ele não existe sozinho. Se não existir a interação do homem, é o homem que faz o bonsai. Não existe árvore miniatura, existe árvore miniaturalizada. Nós é que transformamos, nós que damos forma para ela ser uma árvore pequena. Se eu plantar uma semente de um bonsai que tem 25 centímetros, se na natureza ele for 2, 3 metros, ele vai continuar sendo 2, 3, 4 metros de altura. Se ele tem 25, 30 centímetros, nós é que vamos dar forma para ele. Nós vamos ter um bonsai de 40, de 50, eu tenho um bonsai de 70 anos aqui, de 40 centímetros, de um Kurumatsu, né? Ele deveria atingir 3,5 metros, 4 metros.
mas, por conta disso, qualquer um pode ser transformado, sim, ganhar forma de bonsai. Árvore em miniatura, eu diria. Dória, você tem aulas no fim de semana, não é? Aula de bonsai. Todos os finais de semana. Quer Sim. contar um pouco o resultado que está tendo com os alunos, Sim. né? Eu, Em termos de uma coisa curativo também, também. senhor Noriega, até obrigado por lembrar. Eu não vou citar nomes, mas eu vou falar o quanto o bonsai está sendo bacana, está sendo bom para alguns alunos, até por uma questão mesmo de terapia, né? Eu tenho alunos aqui que têm alguns problemas, algumas dependências, e que o bonsai está sendo para eles uma salvação, né? A arte bonsai, a concentração, né? Quando as pessoas começam aqui, alguns, estou falando as pessoas no modo geral, mas tem o quanto o bonsai está sendo bom, né? Praticar o bonsai, fazer o bonsai, não só ter o bonsai. Eu sempre falo assim, ter o bonsai é uma coisa, fazer um bonsai é completamente diferente. O bom está ali, na evolução, está no caminho, né? Transformar alguma coisa, transformar uma árvore, miniaturizar uma árvore e transformá-la em bonsai. As aulas, geralmente, todos os sábados, eu tenho nível médio, eu tenho nível avançado e principalmente iniciantes. Esses iniciantes, 90% são de fato iniciantes que não conseguem imaginar o que é cultivar uma árvore, né? Aprende do zero mesmo. Então, só para entender, o nível aqui na escola, ele é do 0 até um nível avançado, né? Tem um aluno, como estava falando, de 8, 10 anos que faz bonsai comigo. Só para deixar uma coisa mais bem explicada também, esse evento, o qual eu referi agora um pouquinho atrás, é o evento que eu vou aprender bonsai. Embora eu estou há mais de 25 anos fazendo bonsai, nesses eventos, aqui eu vou depois falar completamente dele, eu vou aprender o bonsai. Né? Ali nós temos mestres. Eu vou mostrar o banner aqui, me dá licença só um minutinho. Eu vou mostrar o banner para me falar o que é aprender bonsai, porque não basta a gente estar muito tempo fazendo bonsai, porque o bonsai a gente nunca vai saber o suficiente, né? Está muito longe? Dá para ver? André San, dá para ver o banner? Consegue aproximar mais um pouquinho? Consigo. Vai ser dia 25 a 28 de maio, né? Isso. Aí aqui, ó, tem bonsaísta do Japão, do Reino Unido, né, de Venezuela, da Itália. Todo ano... deixa eu voltar aqui, dá licença. Pronto, voltei. Todo ano, né, no mês de maio, nós temos o maior evento de bonsai no Brasil. Ok? Tudo bem assim? Pronto. Os intempéries aí do ao vivo, né? Esse evento, como eu disse no comecinho, é o evento mais de alto nível no Brasil. Para mim, é um dos únicos, porque vem mestres do mundo todo, né? Esse ano representado por Itália, Japão, Reino Unido e Venezuela. Se algum dos presentes, né, depois quiserem manter contato para saber, fica no Museu do Bonsai, em Minas Gerais, num termas maravilhoso, tá? E são 3 dias onde se aprende bonsai
de alto nível, né? Eu represento o estado de São Paulo, né? As pessoas que fazem inscrição lá são representadas por mim, e por conta disso, eu faço questão de divulgar esse evento, porque é o que o bonsai tem de melhor. E só para voltar na pergunta do senhor Noriaka-san, em relação às aulas que eu tenho aqui, quantas aulas as pessoas precisam para aprender bonsai? Tem os autodidatas da vida, na música, né? Na cerâmica, tudo que é arte, tudo que é profissão, mas são poucos. O bonsai também não é diferente, também tem. Há quem precisa de muitas aulas, há quem precisa de poucas aulas, mas o que realmente as pessoas precisam saber é que sempre vai ter algo a aprender, independente de quantos anos você faz aula, ou quantos anos que você dá curso de bonsai, mas sempre vai ter muito a aprender e muito a ensinar. As aulas geralmente aos sábados, mas pode ser qualquer dia da semana, exceto as segunda-feiras, tá? Terça, quarta, eu tenho pessoas que sexta-feira o dia de sexta-feira já é exclusividade de um casal, né? Eles preferem na sexta-feira por conta de agenda. Então, sábado, geralmente, nós estamos aí nível médio, iniciante e até nível avançado. E os outros dias da semana também, exceto segunda-feira. O meu espaço é bem grande, dá para acomodar 10 pessoas fáceis para a aula. Alô, tá ouvindo? Estamos ouvindo. Tá, ok. O espaço é bem amplo, dá para ter enfim, dá para se aprender muita coisa, é um espaço bem agradável, muito família, né? A minha família e eu recebemos as pessoas. O senhor Noriaka-san teve a oportunidade de vir e conhecer o espaço, até porque no dia que ele veio estava em reforma, né, senhor Noriaka? Estava um pouquinho bagunçado, mas enfim, é um espaço muito bonito e dá para acolher muitas pessoas que quiserem nos prestigiar aí, aprender o bonsai. A essência, não só miniaturalizar uma árvore, mas realmente a filosofia e o que o bonsai realmente ensina. Ok? Mais pergunta? Alguém quer saber algo mais? Já deu horário, né? E a nossa... Então, rapidinho, senhor Dória, uma última pergunta. Pois não. O recipiente em si, no cultivo do bonsai, tem alguma restrição? Eu não entendi. Louça, cerâmica, assim, o recipiente em si, né, que nós utilizamos para o cultivo do bonsai, ela tem alguma restrição? No caso, por exemplo, se for cerâmica, louça, porcelana, nesse sentido, né? Sim. E mais uma pergunta, só para ser rapidinho. Tranquilo. O pinheiro do Japão, a gente chama matsu, é possível sobreviver em nosso país, aqui no Brasil, como em forma de bonsai? Sim, o Kurumatsu, ele é o ícone do bonsai no Brasil e no mundo, né? O Japão nos presenteou, não só a nós brasileiros e outros países, com o Kurumatsu. O Kurumatsu, ele é o ícone do bonsai no mundo. Nós aqui... Só o Kurumatsu. O Kurumatsu, o Wakamatsu, o Goromatsu não, o Goromatsu ele precisa de região muito gelada, né? O nosso sul aqui no Brasil ainda não é o suficiente para ter um Goromatsu legal, bacana. Então, mas o Wakamatsu, Kurumatsu, ele é muito, muito, muito bem cultivado aqui no Brasil. Inclusive, eu tenho aqui no meu viveiro Kurumatsu de 70 anos, a qual uma senhora, a qual me referi no começo da live, ela está viva, ela está com 94 anos, e há 70 anos ela semeou muitos Kurumatsu. E desses muitos Kurumatsu, eu tenho 5 aqui no meu viveiro, lindo, maravilhoso. Eu só não trouxe porque é pesado tal, e não tinha espaço para colocá-lo aqui. Tá? Mas o Kurumatsu e o Wakamatsu, menos o Goromatsu, porque o Goromatsu, como eu disse, precisa de região mais fria. Sim, sim.
Recipiente não tem problema nenhum, né? Quaisquer recipientes tem restrição. Em relação ao recipiente, é você colocar um quadro lindo, maravilhoso, numa moldura feia. Quanto mais lindo, mais perfeito é o bonsai, melhor, mais valorizado tem de ser o vaso. A cerâmica, desde milhares de anos, é a mais indicada. Tem a ver com temperatura, né? Tem a ver com não só a parte estética, que precisa combinar estilo com modelo de vaso, isso aí já é algo mais técnico, né? Isso aí, por oportunidade, eu posso te orientar. Mas o vaso, quanto mais cerâmica for, melhor é. Por uma questão de temperatura mesmo, de ambiente para a raiz da árvore. Tá? Não é elegante ter um bonsai dentro de um vaso de plástico. Né? Não é elegante. Então, é o bom senso. Eu gosto de dizer para as pessoas. E bonsai significa árvore no vaso, árvore na bandeja. Se eu tenho uma árvore linda, maravilhosa, dentro de um pote de plástico ou de qualquer coisa, isso não é bonsai. Não significa, pelo menos, né, na linguagem, né, japonesa, não é bonsai. Né? A união das duas palavras. Então, se eu tenho uma linda árvore em miniatura, perfeita, linda, perfeitinha, velha, plantada dentro de qualquer coisa, mas se não for dentro de uma cerâmica, não pode levar o nome de bonsai. É um pré-bonsai, é algo que está sendo preparado para se tornar o bonsai, mas não é. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Sim. Bom, então, senhor Dória e os colegas, parece que chegou o tempo, né? Dorian-san, eu estou interessado em mais detalhes desse evento de maio, evento internacional de maio, né? Tá? Esse maio acontece na cidade de Esmeralda, no Museu do Bonsai de Francisco Correia. Se alguém quiser anotar, eu repito de novo, tá? Esse evento ele acontece uma vez por ano, tá? Onde? Eu vou aproximar de novo aqui, ó. Na cidade de Esmeralda, ó, tem um QR Code aqui, se alguém quiser. Eu coloquei aqui a página. Deixa eu só ver aqui. Tá? Se puderem, pode divulgar à vontade aí na página. Esse aqui, museudobonsai.com.br. Exatamente. Onde tem o... Aqui na tela, tá? Museu do Bonsai. Ok. Isso, é isso mesmo. Perfeito. Aonde se aprende bonsai de alto nível, que eu posso dizer que é nível de Japão, é esse evento. Isso no Brasil? No Brasil, fica em Minas Gerais, numa cidade que chama Esmeralda. Fica a uns 30 quilômetros, mais ou menos, de Belo Horizonte. Pertinho, meia lá. Puxa, eu não sei. O que é Francisco Correa, esse nome dessa pessoa? O que significa? Francisco Correia é um visionário que ele plantou há mais de 30 anos. Os bonsai do museu dele, todos os cultivos dele. Ele tem bonsai centenários lá, muito, muito lindo, maravilhoso. Então, eu penso que é um dos lugares mais lindos para se ver bonsai no Brasil, é nesse lugar. E também, só para acrescentar, lá é um termas, tá? Tem um hotel muito bom, tem piscinas muito bem bacanas, chalés. É um lugar que vale a pena conhecer. E vale mais a pena conhecer no dia do evento, tá? Se as pessoas, os presentes, quiserem conhecer esse espaço, realmente vale a pena conhecer. Muito bom. Tá bom? Tá bom, muito obrigado. Eu agradeço, fique à vontade. No chat, o link. Ai? Coloquei o link no chat. Se o senhor quiser. Chat. Fica na barrinha de ícones do Zoom. Baixo. Esse? Chat. Ixi. Mas... Baixo. Tá bom.
Bom, muito obrigado, né? Agradeço, obrigado a vocês. Espero ter contribuído em alguma coisa. Como eu disse, eu não tenho habilidade, eu não tenho, né, não sou profissional nisso. Eu tentei fazer o que eu sei fazer, é o meu simples, tá? Pode ter certeza que eu me esforcei bastante para poder estar aqui. Não no sentido físico, mas mentalmente falando. Não há dúvida que foi uma das melhores lives que tivemos. Muito obrigado. Eu agradeço de todo o meu coração e se precisar, tá? E pode divulgar aí o EI Amador à vontade. Se alguém quiser me contatar, o telefone está aí, o espaço é muito grande, dá para receber muitas pessoas. Eu estou entre o metrô São Judas e o Conceição, tá bom? Certo. Tá, muito obrigado. Agradeço. Até Tchau, a tchau. próxima vez. Obrigado. Obrigado, senhor Noriaca. Obrigado,